No episódio de hoje aqui no canal do Arte Brasil você vai acompanhar a última aula da nossa série especial sobre pintura realista com a nossa professora Verônica Silva. E se você perdeu os primeiros vídeos, você encontra aqui na descrição do vídeo o link com dicas dos materiais básicos para fazer uma pintura e como escolher as cores ideais para você ter um efeito perfeito. Oi, turminha, eu sou Tatiane Camargo e toda terça, quinta e sábado, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Nossa professora já está a postos e hoje a gente faz a execução da pintura realista tintim por tintim. Mais uma vez, obrigada pela presença durante toda essa semana. Eu que agradeço sempre. Bora pintar, professora? Vamos lá. Ó, então eu trouxe a nossa maçã hoje, tá? Nós vamos pintar essa maçã, ela tá riscadinha. Eu risquei com lápis 6B, tá? Mas se quiser riscar com carbono, como a gente ensinou lá nos outros vídeos, tá bom? A nossa maçã mesmo, ela tá aqui, ó. E se a gente observar a nossa maçã que nós estamos fazendo, ela tem uns pontinhos bem pequenininhos de um tom um pouquinho mais claro. Para quem tá pintando maçã ou outras frutas que tenham esses pontos, às vezes a pessoa tem dificuldade em fazer os pontos após a pintura, para ficar assim bem clarinho, quase imperceptível. Então eu recomendo que a gente faça antes, tá? Peguei o filete, fiz vários pontinhos, que talvez assim no vídeo a gente não consiga ver, mas vocês vão ver já já quando eu começar a aplicar as cores, tá? Então a gente vai analisar. Quando a gente está pintando uma pintura realista, 99% dessas pinturas, a gente aplica cada corzinha no seu lugar. O que isso quer dizer? Eu não vou sair pintando tudo com vermelho para depois passar sombra, passar luz. Não. A gente vai colocar onde é mais claro, o tom mais claro, onde é avermelhado, o tom avermelhado, onde é mais escuro, o tom mais escuro. Tá? Não por sai... etapas. Por etapas. Então vamos lá fazer essas etapas. Eu gosto de primeiro marcar onde vai ser mais claro, que no caso vai ser aqui no centro, ó. No centro virado pro meu lado esquerdo, tá? Depois, a gente vai começar com o tom avermelhado, ó, nas laterais. E aí, eu vou fazendo, encontrando aquele tom mais claro. E tem outra dica. Quando eu tô pintando maçã ou qualquer outro elemento real, eu vou começar a pintar seguindo o risco do tamanho principal. Ou eu já vou começar as pinceladas de preenchimento dando o efeito que eu quero. Por exemplo, a maçã que tá do seu lado, ela é bem riscadinha. A gente chama de efeito riscadinho. O que isso quer dizer? A gente consegue ver bem marcadinho todas as partes das cores. Para isso, a gente fez já com a pincelada seguindo o risquinho. Esse aqui, ele tem um efeito riscadinho, mas muito pouco, essa maçã que a gente trouxe. Então, por isso, ó, eu tô seguindo ela assim, tá vendo, ó? Seguindo esse nosso risco principal. Aí, quando chegar no meio, vai ser assim. Quando chegar na outra lateral, vai ser assim. Ah, legal. Então, vou até desenhar aqui do lado, ó. Para pintar uma maçã, o que a gente faz? Meio, lado, lado, certo? Certo. Vou colocar um pouquinho mais de tinta, ó. Lado, lado. Agora dá para enxergar bem. Aí, quando a gente for preencher, vai ser esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Perfeito. Esse é o movimento. E para essa parte aqui que todo mundo tem dúvida, que é aquele Vzinho, você faz assim, ó, a mesma coisa. Vou fazer lado, 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 vem pro meio, inverte o lado, inverte o lado, inverte o lado. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui no nosso preenchimento. Então eu vou pegar a cor que eu tô usando, o vermelho tomate, vou preencher desse lado, pode colocar bastante tinta. Aqui eu tô ensinando a técnica pra gente pintar uma maçã. Mas eu não vou conseguir passar todas as informações, assim, o acabamento da maçã com a gente aqui. Por quê? Porque numa pintura realista ela precisa de retoque. Então depois de seco a gente retoca algumas cores para então ficar ainda mais realista, tá? Ah, Verônica, essa coisa de retocar eu não gosto, então não tem problema, você vai deixar naquela fase. Mas aí você tem que lembrar que ela não vai ficar tão idêntica à sua referência. Perfeito. Porque o que a gente chama essa foto assim, a gente chama de foto referência. Então não vai ficar tão idêntica à sua referência. Porque é justamente esses retoques com a pintura Exatamente. seca que vai dar que dá mais esse brilho. efeito, vai dar brilho e essa sensação que você tá vendo o objeto. Exato. Por exemplo, se eu trabalhar com o branco, que é a nossa luz marcada, ó,
Com esse tom todo molhado, o branco não vai ficar branco como tá aqui, ele vai ficar rosado. Tá. Então eu tenho que esperar secar pra fazer alguns toques, Perfeito. tá? Bom, vou pegar um tom mais escuro e vou vir aqui embaixo, ó. Já puxando pra cima, tá vendo? Ó, com o efeito que a gente quer. Lembrando que no preenchimento eu preciso colocar bastante tinta. Por quê? Porque não é legal aparecer o tecido. Então eu recomendo, para acabamento perfeito, que a gente ponha bastante tinta no pincel, ó. E eu não preciso lavar o pincel entre uma transição e outra. Olha só como a gente já consegue ver uns pontinhos aqui no bumbum da maçã. Eu chamo bumbum de maçã. Já apareceu as pintinhas. Tá verdade, vendo? Que a gente professora. fez antes, tá? Vou pegar, posso usar a misturinha, ó, que eu tô colocando aqui no meu godê, aquela misturinha que eu ensinei no vídeo. Tá vendo? Pra quê? Porque como a maçã é grandona, vai me ajudar a espalhar melhor a tinta. Incolor e aquarela. Isso, vou pegar um pouquinho do vermelho mais vivo, que é o meu vermelho luz, ó. E vou, como eu tô no meio, meu movimento tá reto. Agora eu vou curvando, ó. E pego mais tinta pra ir preenchendo isso aqui. Nessa parte tem mais do escuro, aqui, ó. E assim a gente vai trabalhando toda a nossa maçã com esse tipo de preenchimento, tá vendo, ó? Eu fiz devagarzinho aqui no modelo pra vocês, porque depois quando a gente vai preencher, a gente acaba preenchendo um pouquinho mais rápido. Se necessário, eu posso colocar um pouco do tom mais claro se eu achar que de repente eu sumi com ele, porque pode acontecer da gente sumir um pouco com ele, né? E aí eu vou trabalhando. Eu particularmente não consigo trabalhar com o mesmo tamanho de pincel em superfícies de tamanhos diferentes. Então eu gosto de lidar com pincéis menores para fazer os acabamentos. Então, por exemplo, essa curvinha, vou mudar o tamanho do pincel, ó. Fica até mais fácil, né? Fica, Verônica? por isso que eu indiquei os 5 pincéis, sabe? Tamanhos diferentes, porque nem todo mundo, principalmente se você não tem experiência, ficar usando um pincel grande para efeitos pequenos ou pincel pequeno para efeitos grandes, demora mais para pintar. E no nosso primeiro vídeo dessa série especial, tem a listinha completa dos materiais básicos para que você possa fazer aí na sua casa uma pintura perfeita, inclusive a pintura realista. Isso aí, olha só como a maçã já tá saindo, tá vendo, ó? Só alguns efeitos dela, eu vou terminar de preencher. Ah, uma dica legal, de novo, como a gente estava fazendo para quem tá começando. Para poder fazer esses cantinhos aqui, ó, a gente pega tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para fora do risco, e aí eu vou até entortar minha mão para vocês verem, ó. E eu vou aqui em volta, ó, para passar, tá vendo, ó? Para fazer o contorno certinho do jeito que eu quero, tá? Então vira a tinta para fora, metade do pincel, e aí você faz o contorno que você precisa, certo? Certo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Vou trazer um pouco dessa tonalidade mais escura para dentro. E vou mudar de pincel porque eu quero efeitos riscadinhos menores. E Então, agora as pintinhas apareceram ainda mais, né, professora? Exato. Olha que legal, Tá vendo? gente. Na verdade, assim, você Olha pode lá. fazer as pintinhas depois, mas às vezes as pessoas ficam com dificuldade, principalmente quem tá começando, de fazer esse efeito de pintinha mais sumida depois em cima de uma tinta já seca. Então, por isso que eu dou essa dica de fazer antes, tá? Porque às vezes a gente não tem tanta habilidade, ao invés da pintinha vai ficar manchas, né? Exato. Vão ficar várias manchas. E não é essa a ideia. E sabe Muito que... boa essa dica, professora. E sabe muito que eu boa. aprendo muito com as alunas. No seguinte sentido, eu ensinava a fazer a pintinha depois. Mas muitas tinham dificuldade. Ai, Pro, não quero pintinha, a minha vai ficar sem pintinha. Porque parece algo fácil, mas exige treino. Aí você vai treinando, como você mesmo falou, a gente vai treinando como a gente pode ensinar de uma forma que elas captem a informação, eles captem a informação e obtenham o resultado que eles desejam. Assim, a gente vai treinando de acordo com as dificuldades dos alunos. Ó, vou trabalhando toda a cor. Lembrando que depois de seco, às vezes eu volto de novo em determinado trabalho, em determinada parte, porque eu acho que tá faltando tinta. Como a gente preenche riscando, às vezes preencher com efeito, a gente acaba não preenchendo algum detalhe. E aí pode faltar mesmo e a gente precisa colocar mais. Curiosidade, professora. Essas pintinhas que você fez ali na primeira etapa, né? Do passo a passo. Você fez usando o pincel ou o famoso
pinta bolinha? Eu usei o pincel mesmo, sabe por Pincelzinho. quê? Porque as bolinhas, elas não são padrões. E isso é outro ponto muito importante do realismo. Não existe padrão. Então eu posso pintar 2 maçãs que são da mesma espécie, por exemplo, né? Sei lá, maçã Fuji. Mas uma vai ser um pouquinho mais tortinha com mais rosado, a outra vai ser bem vermelhona e mais arredondada. E aí você usa aquele pincel, O filete. o filete. Isso, tem a ou cera line. bem fininha. Isso. Ok. Tá? E aí a gente faz o desenho aqui, tá bom? Pra essa parte aqui, a gente já vai trabalhar daquele jeito que eu mostrei pra vocês, ó, que a gente mostrou aqui. Vou fazer, ó, reto aqui e vou curvando. Mesclando um pouco das cores, um pouco da escura aqui. Posso passar por cima do cabinho, se a nossa maçã tiver cabinho. Aí vocês vão falar assim, por que que eu posso passar por cima do cabinho? Porque a cor do cabinho vai ser mais escura do que a cor que a gente tá colocando aqui. Então, toda vez que eu for usar uma cor mais escura do que a cor que eu tô colocando ali, eu posso cobrir o elemento, tá? Mas agora, se vocês tiverem dificuldade de entender o risco, porque cobrir o elemento é só não cobrir. É que fica mais fácil para você preencher você cobrindo, porque o elemento é muito fininho, tá? Ó. A base de uma maçã, ela foi feita, tá vendo? Ó, vamos colocar as duas do lado para vocês verem, ó. Então, a base da nossa maçã a gente fez. Já temos uma maçã. Tá Um vendo? espetáculo de maçã. A base dela foi feita. E agora? Agora a gente espera secar um pouquinho e eu vou mostrar alguns movimentos, lembrando que talvez o efeito não fique idêntico porque não tá totalmente seco. Tá. Mas vamos lá, o que que a gente faz? Vou usar um pouquinho do tom mais escuro, aí eu venho com um pincel. Esse pincel molinho que a gente fala, que eu ensinei vocês, a gente chama ele de pincel de depósito. Por quê? Porque ele não arrasta a tinta como o outro pincel fez. O outro pincel ele é feito para entrar na trama do tecido e arrastar a tinta, para espalhar mais. Esse aqui ele só deposita. Tá. Então a gente usa ele para fazer efeitos, quando eu não quero que a tinta se espalhe muito. Então, por exemplo, aqui falta um pouco de vermelho. Então, como esse vermelho não vai espalhar muito, eu venho trabalhando o vermelho aqui, ó. E reparem a diferença que esses retoques vão dar, gente, trazendo realismo para a pintura. Exatamente. Tá? Esse é o segredo, né? Esse é o Verônica? segredo. Sempre retocar depois, sempre fazer os detalhes depois. De novo, ela tá bonita assim? Aposto que muita gente vai olhar e vai falar, nossa, ela tá muito bonita já. Já tá perfeito. Já vou colocar o branco, já tá ótimo pra mim. Só que quanto mais você colocar, mais detalhe você colocar, mais bonita ela vai ficar, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode ver que na minha referência tem um tom bem clarinho. Se eu colocar esse tom aqui agora, ele não vai ficar claro porque tá muito escuro. Secar. Tem que esperar secar, tá bom? Então é isso, gente, ó, vai retocando. Depois de seco, eu trabalho com o pincel molinho pra fazer a nossa luz, tá? Posso colocar uns detalhes mais escuros em outros lugares, ó. Um detalhe ou outro, fica legal. Esse tipo de pintura em que a gente fez as marquinhas primeiro, né, os pontinhos que você comentou, para depois ir preenchendo, a gente chama de pintura camada sobre camada. Por quê? Porque eu fiz uma camada, depois eu fui trabalhando outra e depois eu vou trabalhar a camada de acabamento, tá bom? Amei, Mas professora. basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Arrasou, obrigada por toda a semana, né, de conteúdo sendo compartilhado. Eu amei. Você gostou também? Então deixe o seu like e não esqueça de compartilhar essa super aula com a nossa professora. Obrigada, viu, professora? Eu que E agradeço. ó, turminha, você que tá em casa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, atenção ao sininho, aperta aqui o sininho para você poder receber as nossas notificações. Semana que vem a gente volta com mais um conteúdo e se você quiser ver as primeiras aulas dessa série especial, tem aqui o cardzinho para você, tá? É só clicar aí aqui em cima, ó, vai piscar, vai piscar. Clicou, pronto, você vai ter acesso aos outros vídeos. Beijo, obrigada pela companhia, até semana que vem.